Capítulo 7. Depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras retornou. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o principal sacerdote. Esse Esdras veio de Babilônia. Ele era um copista que tinha grande conhecimento da lei de Moisés, dada por Jeová, o Deus de Israel. A mão de Jeová, seu Deus, estava sobre ele, de modo que o rei lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servos do templo subiram a Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. E Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano do rei. No primeiro dia do primeiro mês, ele partiu de Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, pois a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Esdras havia preparado seu coração para consultar a lei de Jeová e para praticá-la, e para ensinar seus decretos e decisões judiciais em Israel. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote e copista perito no conhecimento dos mandamentos de Jeová e dos seus decretos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, o sacerdote e copista da lei do Deus dos céus. Que a paz perfeita esteja com você. Emiti uma ordem autorizando todos no meu reino que forem do povo de Israel, incluindo seus sacerdotes e levitas, a ir com você a Jerusalém, se assim desejarem. Pois você está sendo enviado pelo rei e seus 7 conselheiros para investigar se a lei do seu Deus, que você tem em mãos, está sendo cumprida em Judá e Jerusalém. Você também deve levar a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros deram voluntariamente ao Deus de Israel, que reside em Jerusalém, junto com toda a prata e o ouro que você receber em toda a província de Babilônia, e também a dádiva que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente à casa do seu Deus em Jerusalém. E com esse dinheiro você deverá comprar prontamente touros, carneiros e cordeiros, e as correspondentes ofertas de cereais e de bebida, e deverá apresentá-los no altar da casa do seu Deus em Jerusalém. E com o restante da prata e do ouro, você e seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, de acordo com a vontade do seu Deus. Você deve entregar perante Deus em Jerusalém todos os utensílios que lhe forem dados para o serviço da casa do seu Deus. E todas as outras coisas necessárias que você tiver de fornecer à casa do seu Deus, você pagará com os recursos do tesouro real. Eu, rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da região a oeste do rio Eufrates que atendam prontamente a todos os pedidos de Esdras, o sacerdote e copista da lei do Deus dos céus. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite, e sal à vontade. Que tudo o que o Deus dos céus ordenar a respeito da casa do Deus dos céus seja feito com zelo, para que não haja ira contra os domínios do rei e contra os seus filhos. Saibam também que não é permitido cobrar imposto, tributo, nem pedágio de nenhum dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos porteiros, dos servos do templo ou dos trabalhadores daquela casa de Deus. E você, Esdras, segundo a sabedoria que seu Deus lhe deu, designe magistrados e juízes para julgar todo o povo que está na região oeste do rio Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e vocês devem ensiná-las a todos os que não as conhecem. E todo aquele que não obedecer à lei do seu Deus e à lei do rei, deve ser prontamente julgado e punido com a morte, com banimento, com multa ou com prisão. Louvado seja Jeová, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de embelezar a casa de Jeová em Jerusalém. No seu amor leal por mim, ele me concedeu o favor do rei, dos seus conselheiros e dos poderosos príncipes do rei. Assim, visto que a mão de Jeová, meu Deus, estava sobre mim, tomei coragem e reuni os líderes de Israel para que partissem comigo. Capítulo 8.
Estes foram os cabeças das casas paternas, e os que com eles foram alistados por família, que saíram comigo de Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele 150 homens alistados. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatã, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, os nomes dos que foram os últimos a voltar são Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni junto ao rio que corre para a Ava, e ali acampamos por 3 dias. Mas quando fiz uma inspeção do povo e dos sacerdotes, não encontrei ali nenhum levita. Assim, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, homens da liderança, e Joiaribe e Eunatã, que eram instrutores. Então lhes enviei a Ido, o líder do lugar chamado Casifia. Eu disse a eles que pedissem a Ido e a seus irmãos, os servos do templo que estavam em Casifia, que nos trouxessem servos para a casa do nosso Deus. Visto que a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram um homem de bom critério dos filhos de Mali, neto de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, junto com seus filhos e seus irmãos, 18 homens. E também Asabias, e com ele Jesaías, dos Meraritas, junto com seus irmãos e os filhos deles, 20 homens. E havia 220 servos do templo, que Davi e os príncipes deram para ajudar os levitas no seu serviço, todos designados por nome. Então proclamei um jejum ali, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus e pedirmos a ele orientação para a viagem que faríamos com os nossos filhos e com todos os nossos bens. Fiquei com vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos no caminho, visto que tínhamos dito ao rei: a boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas sua força e sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e fizemos pedidos a respeito disso ao nosso Deus, e ele ouviu as nossas súplicas. Então, dentre os chefes dos sacerdotes, escolhi 12, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. E pesei para eles a prata, o ouro e os utensílios, a contribuição que o rei, seus conselheiros, seus príncipes e todos os israelitas que estavam ali tinham feito para a casa do nosso Deus. Pesei e lhes entreguei 650 talentos de prata, 100 utensílios de prata que pesavam 2 talentos, 100 talentos de ouro, além de 20 tigelinhas de ouro que valiam 1000 daricos, e 2 utensílios de cobre refinado, com brilho vermelho, preciosos como ouro. Eu lhes disse então: vocês são santos para Jeová, e os utensílios são sagrados, e a prata e o ouro são uma oferta voluntária a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Cuidem bem dessas coisas, até pesá-las nas salas da casa de Jeová, diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e diante dos príncipes das casas paternas de Israel, em Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios que haviam sido pesados, a fim de os levar a Jerusalém, à casa do nosso Deus. Por fim, no dia 12 do primeiro mês, partimos do rio Ahava para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós,
e ele nos livrou das mãos dos inimigos e de emboscadas no caminho. Chegamos então a Jerusalém e ficamos ali por 3 dias. E no 4º dia, pesamos a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus e os entregamos ao sacerdote Meremote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado. Os que saíram do cativeiro, que retornaram do exílio, apresentaram sacrifícios queimados ao Deus de Israel: 12 novilhos para todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado, tudo como oferta queimada a Jeová. Então entregamos os decretos do rei aos sátrapas do rei e aos governadores da região a oeste do rio Eufrates, e eles deram apoio ao povo e à casa do verdadeiro Deus.